e o Ayrton Lucas na esquerda. Aí no meio de campo com o Alan, o Vitor Hugo e o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves que já fez essa função de meia no primeiro amistoso lá da pré-temporada nos Estados Unidos contra o Philadelphia Union. E no ataque, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. A tendência é que seja uma escalação, se não exatamente essa, algo bem próximo disso. Havia até a expectativa da estreia do Vinha, né, dele ser titular, já que o Tite vai poupar o time, mas não, o Vinha vai começar no banco, vai ser opção durante a partida, mas são grandes as chances dele entrar ao longo dos 90 minutos e fazer a sua estreia com a camisa rubro-negra. Lembrando que esse jogo de amanhã é atrasado, né, da terceira rodada, então amanhã fica todo mundo igual, todo mundo kit no Cariocão, e o Flamengo, se vencer, né, vai a 15 pontos e retoma a vice-liderança, ficando com 15 pontos, só a 2 pontos do líder Fluminense. Essas são as informações do Flamengo nessa véspera de jogo, lembrando amanhã 4 horas da tarde no Maracanã. Um abraço. Obrigado, Thiago, com as informações do Flamengo para esse jogo contra o Volta Redonda. Um time misto, né? Eu diria assim. Dominantemente reserva, né? Principalmente ali na parte de trás, ainda há a possibilidade de ter alguns titulares, né? O Matheus Cunha reserva. Então a gente vai colocar o campinho aí para vocês de novo. Wesley ou Varela, né? Não sabemos quem é o titular, na são verdade. São laterais com características distintas, né? Isso, totalmente. Aí há uma dúvida na zaga entre o Fabrício Bruno e o Davi Luiz. Léo Pereira, pela escalação que está no GE, deve jogar. E o Ayrton Lucas, que é outro titular, na lateral esquerda. Aí daí para frente, já o time no gol, só né? de reserva. Até no gol tem mudança, né? Exatamente. Do meio para frente, aí todos reservas, né? Alan, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves. E aí um ataque que poderia ser titular e foi titular já algumas vezes, né? Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique. É uma das curiosidades do jogo. Isso. Eu acho que devido às últimas atuações, eu acho que nesse momento, o Campeonato Estadual, acho que serve para isso. Por que não dar uma sequência para Bruno Henrique e Gabigol, né? Para ver se eles não se reencontram. Mas aí é que tá. Voltam a se entender. Eu entendo que o Tite tenha um desenho de time e que ele queira, mesmo quando ele precisa alterar titulares, reservas, que ele tente fazer com que os jogadores se sintam acomodados dentro dessa maneira de jogar. Agora, acomodados, você quer dizer no sentido de arrumados, sim. Se sintam confortáveis, para usar um termo melhor, dentro de uma forma de jogar, de um desenho de time. Ok, e até porque o início de ano você está desenvolvendo essa maneira de jogar para que o time tenha um funcionamento. Agora, eu sinceramente, por vezes, eu acho que eu fico curioso por uma tentativa, quando você tem Gabigol e Bruno Henrique em campo, de aproximá-los mais. O melhor momento de ambos no Flamengo, as melhores temporadas dos dois, foram atuando em dupla. Os dois tiveram um entendimento raríssimo pelas especificidades. O Gabigol é um jogador que tem algumas especificidades. Ele é aquele jogador que parte da linha de ataque e o melhor dele é quando ele sai da linha de ataque para voltar e atacar o espaço. Ele tem um entendimento do jogo apuradíssimo. E o Bruno Henrique foi o jogador que melhor entendeu o Gabigol. Nas últimas vezes que você teve os dois em campo, foi o Bruno Henrique fazendo um papel bem próximo à linha lateral, como um ponta mais específico, e os dois raramente se encontraram. Eu concordo com você, mas eu vou usar uma expressão que o próprio Tite gosta de usar muito. O campo vai mostrar para o Tite que ter o Bruno Henrique limitado àquela posição pelo lado esquerdo não é você conseguir tirar o melhor do Bruno Henrique. E tem Agora, isso o campo vai mostrar. Tem uma outra questão, né? Porque você tira do Bruno Henrique, quando ele está mais distante do Gabigol e da área, uma das suas melhores características, que é a bola aérea. Mas mesmo como um ponta, o Bruno Henrique, quando está dentro da área, ele é muito perigoso na bola aérea, né? Ele é um cara que tem boa estatura e uma impulsão mas aí eu acho que são duas discussões, né? Uma é você pensar em ter uma alternativa de jogo com uma dupla de ataque para aproveitar em momentos do jogo específicos esse entendimento do Gabigol e Bruno Henrique. A outra é você criar, quando você precisar ter o Bruno Henrique como ponta, e aí, ainda mais numa escalação como a de amanhã, que em tese tem o Ayrton Lucas iniciando, a gente vai falar do Vinha, que é uma outra expectativa, você tem o Ayrton Lucas que é um lateral de passagem. Você mais frequentemente tentar trabalhar para ter o Ayrton passando e o Bruno Henrique atacando a área. Mas vai ser interessante amanhã você observar isso, porque como é um adversário que é claro que desperta preocupação, mas não desperta aquele nível de preocupação que um clássico desperta, um jogo contra o Botafogo, um jogo contra o Vasco desperta. Então vai ser interessante observar qual será o papel do Ayrton Lucas por aquele lado esquerdo. Pode ser até que durante o jogo você tenha o Bruno Henrique se aproximando mais do Gabriel
E o Ayrton Lucas aproveitando a ausência de alguém que exige a atenção dele na marcação, tendo possibilidade de se projetar mais ofensivamente. Até porque o Vinha, que eu acho que é uma grande expectativa de amanhã, a entrada dele no decorrer do jogo, ele parece um jogador que tende a ficar muito mais confortável, o Vinha não vai. E não acomodado. Ele tende a ficar muito mais confortável tendo um ponto aberto e ele porque ele gosta de ir por dentro, exato. Com essa possibilidade de ser um organizador. O Ayrton fica muito desconfortável nesse papel. Assim, olha só como é interessante as possibilidades que o elenco do Flamengo abre. E nós estamos aqui, o Tite pode observar de outra forma, mas enfim, se você tem o Vinha que vai por dentro, aí é bom você ter o Cebolinha. Sim. Se você tem o Ayrton, que gosta de aproveitar o espaço que se abre pelo lado do campo, e um Bruno, que ao se aproximar do Gabigol, transforma a linha ofensiva do Flamengo em algo praticamente imarcável, pela tamanha capacidade de movimentação, de entendimento de aonde a bola não está, eu vou ficar porque a bola vai chegar. Então, o Tite passa a ter um nível de opção muito interessante pelo lado esquerdo. E sem a bola, não seria suficiente você marcar o Volta Redonda com 2 linhas de 4, por exemplo? Não obrigando o Bruno Henrique a descer pelo corredor o tempo todo. Sim, mas aí serve para o jogo com Volta Redonda, né? Numa preparação para a temporada, aí outros jogos vão exigir outro tipo de cuidado. Mas você não joga contra o Botafogo, o Vasco, o Flamengo. No Campeonato Brasileiro vai jogar... Né? Mas você tem adversários para você poder, em casa principalmente, para enfrentar jogadores. Sabe o que eu... num 4-4-2. O Felipe, me permita assim, eu entendo que... Estou entendendo o que você está apresentando, mas entendo também que é interessante você ter num jogo possibilidades de mudar o perfil da sua equipe. Né? Então é assim, você pode começar, digamos, com o Everton na ponta esquerda e o Matias Vinha. Matias Vinha vai por dentro. A coisa não está funcionando. Você pode ter uma alteração em que entre o Ayrton Lucas e o Bruno Henrique. E você muda o perfil da sua equipe. Porque eu, por exemplo, entendo que no jogo contra o Botafogo, Noves fora, o fato de que o Botafogo, a partir de um determinado instante, estava agradecido pelo empate e começou a renunciar ao jogo, uma postura equivocada e incompatível que eu acho com o elenco que o Botafogo tem, mas a entrada do Bruno Henrique e do Gabriel, elas mudaram o perfil ofensivo do Flamengo. O que me incomoda um pouco, e não estou falando disso só do Flamengo não, me incomoda de maneira geral no futebol brasileiro essa maneira engessada que a gente tem visto em termos de sistemas, né? Com raras exceções, uma aqui, outra ali, quase todo mundo joga igual, né? Com 4-2-3-1 ou um 4-3-3, que parece que nossos times não são mais capazes, né, de jogar num 4-4-2, com, de repente, os volantes fazendo uma cobertura do lateral pelos lados, algo que está cada vez mais raro, né? A gente vê pouco hoje em dia isso, o lateral avançando, os volantes fazendo aquela cobertura. Embora uma parte enorme dos nossos times defendam em 2 linhas de 4, né? Sim. Se organizem dessa forma. O problema é que quando... A questão é a busca de equilíbrio. Todo mundo está buscando equilíbrio. Eu acho que... Agora, o Flamengo, por exemplo, da sua formação titular, ele tem um eixo de time que tem Gerson, Arrascaeta, Pedro. São jogadores que, ao longo de 90 minutos, não têm essa facilidade de manter pressão o tempo todo na bola. O Flamengo, por vezes, se você observar quase todos os jogos do Flamengo, ele inicia num ritmo muito alto de pressão do adversário e, aos poucos, isso vai diminuindo. Vai. E aí ele se vê, aos poucos, sendo obrigado a defender um pouco mais atrás. E aí ele precisa ter um outro tipo de organização defensiva. Você precisa está sempre buscando compensar o que alguns jogadores te dão em qualidade técnica em relação ao que eventualmente eles não te dão em alguns momentos do jogo sem bola. Acho que todo treinador está ali em busca de equilíbrio. A grande questão também é que aqui se joga demais, se treina de menos. Os trabalhos são curtos, são recentes. Você criar algo diferente... Agora, eu queria fazer uma observação. Independentemente dessas questões, me parece que o Flamengo aprendeu muito com os soluços do início da temporada de 2023. O início da temporada do Flamengo de 2024 está sendo um início muito mais organizado. Está sendo um início muito mais compatível com o que o Flamengo pretende para uma temporada. O que o Flamengo pretende para uma temporada? No mínimo, chegar à final de todos os títulos. Mas ofensivamente pobre ainda, né, PC?
Não, eu estou dizendo, ofensivamente pobre, o Flamengo, nesse recorte que a gente tem da temporada. Trabalho em construção, eu não estou dizendo que já está pronto, não. Sim. Mas esse trabalho em construção, você está vendo que ele é muito diferente do que aconteceu no ano passado. A equipe, aos poucos, está ganhando uma identidade. Ofensivamente, eu acho que essa equipe tem condições de criar muito mais. Mas a criação ofensiva dessa equipe, ela passa também por um De La Cruz se sentir cada vez mais familiarizado com aquela estrutura de time. Foram quantos anos de River Plate? Muitos anos, São, né? Se não me engano, 5 temporadas de River Plate. Muitas vezes a gente acha que, e até acontece, que naturalmente o jogador sai de um time, de um país, e vem jogar num outro time, num outro país, e imediatamente ele já está... Há jogadores que esse processo é muito natural. E há outros jogadores que isso leva um tempo. E me parece que o De La Cruz está acontecendo exatamente isso. Cada vez mais entendendo o que está acontecendo, como ele se movimenta. Os companheiros entenderem. Os companheiros entenderem. Claro. Não nos esqueçamos que na seleção do Uruguai o Arrascaeta é a reserva dele. Sem dúvida. E agora ele joga com o Arrascaeta. Então, mano, esses trem de projeto é complicado. Porque é muito complicado porque é o primeiro passo, mano. Esse é o primeiro passo. E o primeiro passo, ele demora demais. Demora muito. Até você ver que tá dando certo. E isso é com qualquer coisa que você for fazer. Tá ligado? Se você for abrir uma loja de roupa, os primeiros clientes demoram a aparecer. Cabeleireiro, de barbearia é a mesma coisa. Tudo, o primeiro passo é complicado. Por isso que as pessoas fracas desistem no primeiro passo. Porque pessoas fracas querem o quê? Resultado rápido. E pessoas fortes sabem que o resultado ele vai demorar, mas ele vai chegar. Elas têm essa convicção, entendeu? Então, cara, seja um cara forte. Você sabe que vai dar certo. É só você ter um pouquinho de paciência e entender isso, filho. Na hora que você vê, filho, pum, tá vingando. Acabou, filho. Aí, pra conversar com você vai ter que marcar a hora. Tá ligado? Então é só você ter um pouquinho de paciência e esperar. Só espera, molequinho, que vai dar tudo certo. Você é inteligente, você é forte. Você é Batista, porra. Entendeu?